Olá, estamos começando o nosso Papo de Enfermeira de hoje. Hoje a gente vai ter uma presença muito especial. A gente vai falar com a fisioterapeuta Adriana Siqueira. Ela trabalha no Hospital Universitário Oswaldo Cruz de Pernambuco. Ela é mestre pela Unifesp e professora da SFES. O intuito desse papo de enfermeira é a gente conseguir esclarecer diversas dúvidas sobre o manejo da parte ventilatória e da parte de oxigenação do paciente com Covid-19 e aproveitar ao máximo aí a experiência da Adriana para enriquecer o nosso conhecimento e o de vocês. Tá bom? Tudo bem, Adriana? Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Gostaria de agradecer pelo convite e estou bem feliz de estar debatendo esse assunto aqui com vocês. A gente também, Obrigada Adri. a você. Adriana, muito obrigada. A gente tem várias perguntas, vamos ver se a gente consegue abordar tudo, visto que o nosso tempo aqui é curto, né? Então, acho que para começar aqui, uma dúvida que é muito comum, eu queria que você respondesse aqui para a gente. Quais são os critérios que vocês utilizam para selecionar os dispositivos de oxigenoterapia utilizados aí nesses pacientes com a Covid-19? São pacientes altamente hipoxêmicos, né? E nós fisioterapeutas, nos vemos um pouco de mãos atadas no que diz respeito à escolha dos dispositivos. O que está se preconizando pela literatura é usar dispositivos de baixo fluxo, de preferência fluxos abaixo de 5 litros por minuto, que mantenham a saturação do paciente acima de 93%, e isso tem que ser feito de uma forma que a gente consiga monitorizar esse paciente. Está se usando o velho e bom catéter nasal de oxigênio, dispositivos como nebulizações, Venturi, VNI, que é a ventilação não invasiva. Infelizmente, a gente está com o uso muito restrito, porque o alto fluxo de oxigênio, quando impacta na via aérea superior, ele gera a produção de aerosóis. Não é somente aquele aerosol conhecido da nebulização, que pode contaminar a equipe, contaminar o ambiente. Por isso que a escolha do dispositivo está um pouco restrita. Existe o catéter nasal de alto fluxo de oxigênio também. Porém, algumas classes, como a AMIB, a Sobrafi, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória, preconiza o uso com um pouco de cautela. E quando o catéter de oxigênio realmente não dá conta dessa demanda, aí já parte para uma intubação, é isso? O que a gente está recomendando é mais ou menos seguir esse fluxo. Primeiramente, o paciente chega ao hospital e ele é avaliado do ponto de vista de oxigenação, padrão ventilatório, se há sinais clínicos de insuficiência respiratória, cianose, batimento de asa de nariz, uso de musculatura acessória. Se não for visualizado nenhum sinal visível de insuficiência respiratória, esse paciente ele vai ser monitorizado através de saturação, instalado um FiO2 suficiente para manter a saturação acima de 90%. A saturação alvo ideal é entre 92% e 96%. Mas se ele permanecer com o oxigênio até 5 litros, com a saturação acima de 93%, ele pode permanecer em ambiente, não, em observação. Se ele progride para uma queda de saturação, pode ser tentado a posição prona, que o fisioterapeuta ele vai colocar o paciente em decúbito ventral, ele vai permanecer pelo menos uma meia hora nessa posição em observação, para que a gente possa perceber se ele mantém uma saturação acima de 93, que é o mínimo estipulado antes que progrida para uma intubação. Se esse paciente, mesmo em decúbito ventral, ou na posição prona, não consegue manter uma saturação acima de 93, a gente ainda pode lançar mão da VNI. Como assim? A VNI, será que pode ou não pode, afinal de contas, ser feita? A VNI, com o paciente com a equipe adequadamente paramentada, para diminuir o risco de contaminação. Se essa VNI ela for feita num ventilador mecânico de ramo duplo com filtro bactericida, pode ser um filtro HME-F ou um filtro EPA, que tem essa função bactericida, ele vai diminuir a contaminação do ambiente.
a máscara bem vedada à face do paciente. O ideal seria que a gente tivesse uma total face ou um capacete ou um helmet, que tem em outros países, mas aqui no Brasil ainda não chegou. Eles estão fazendo um protótipo do helmet para que diminua, é um tipo de dispositivo que veda completamente e diminui o escape aéreo da VNI para o ambiente. A VNI seria um dispositivo que ajuda o paciente a repousar a musculatura, melhorar a troca gasosa e poderia talvez prevenir uma intubação. Porém, a VNI, ela é um nível de evidência A para o DPOC e para o cardiopata, insuficiência cardíaca, no caso o edema agudo de pulmão. Para as pneumonias virais e bacterianas, a VNI não tem um nível de evidência tão alto assim. Muita gente acha que a VNI não deve ser utilizada somente por conta da questão de contaminação dos profissionais de saúde. Porém, também tem que levar em consideração essa evidência científica de que a VNI não é tão legal assim para esses pacientes com esse problema de pneumonia viral, como é o caso da Covid-19. Isso é legal. Isso é interessante, né? Porque a gente geralmente atribui a não utilização da ventilação não invasiva a essa questão da dispersão do aerossol. A gente não pensa que a eficácia não seria tão interessante assim. Mas aí, Adriana, se ele evolui, né, para uma intubação, esse manejo ventilatório do paciente, ele é diferente? Tem alguma coisa a mais, a menos, enfim? Ainda não, a gente está aprendendo. Como é que funciona? Na verdade, todos nós estamos aprendendo, né? Porque essa pandemia veio para deixar todo mundo em casa estudando mais um pouquinho, né? A princípio, você achou que essa ventilação seria como a SDRA. Porém, com o passar do tempo, foi visto que muitos pacientes lá na China, eles acabaram indo a óbito, justamente porque, como as imagens de tomografia se assemelharam muito à SDRA, se ventilou semelhante a ela. Porém, os pacientes lá na China, por exemplo, têm um biotipo mais magro, um peso um pouco menor do que a média do Brasil ou de outros países como os Estados Unidos, e a população tem um biotipo mais alto, com um sobrepeso maior. O que acontece? Esses parâmetros foram um pouco altos demais para essa população, como, por exemplo, o PIB, que é a pressão positiva expiratória muito alta, o volume corrente, que é o que vai ventilar o pulmão do paciente, também foi um pouco maior do que o necessário e acabou lesionando demais esses alvéolos e o paciente indo a óbito. Não só por conta da hipoxemia muito severa que a doença acarreta, mas também por uma ventilação inadequada. E aí, vários estudos estão surgindo, as equipes do mundo inteiro estão tateando para saber o melhor tipo de ventilação, quais são os melhores parâmetros para esses pacientes, e estão fazendo todo mundo ter que estudar mais um pouquinho. Eu acredito que até mesmo o manejo dos pacientes, mesmo, né, vários tendo Covid, seja diferente entre eles, né, pela etapa da doença e do acometimento pulmonar, né. E aí uma coisa que eu fico sempre, assim, perguntando, querendo saber, né, quais são os indícios, assim, que o paciente, ele vai apresentar para que possa programar todo um desmame ventilatório dele e uma possível extubação, assim, o que ele indicaria e como que isso seria feito? Bem, a princípio, uma ventilação mecânica, o paciente tem um prognóstico um pouco pior. E estima-se que ele passe, em média, de 14 a 21 dias numa UTI entubado. Isso é um período um pouco prolongado em relação ao prognóstico de outras doenças. Por conta disso, ele vai desenvolver toda uma fraqueza muscular adquirida na UTI, ele vai precisar de que entre com um programa de mobilização precoce. O fisioterapeuta, desde o princípio, não vai ficar só limitado à questão respiratória. Ele vai ter que se atentar que é um paciente que ele recebe uma grande carga de bloqueador neuromuscular e sedação. E ele vai perder muita massa muscular, vai perder força. Isso vai dificultar muito o processo de desmame. Em relação à ventilação mecânica, antes de falar um pouco de desmame,
os parâmetros ventilatórios foi visto que existem 2 tipos de fenótipo. O fenótipo tipo 1 e o fenótipo tipo 2. Seria o height e o low. O que é que diferencia um do outro? Basicamente, é a questão da complacência pulmonar, que é a capacidade de distensibilidade do pulmão. Os pacientes que têm uma distensibilidade normal, uma complacência normal, eles são mais hipoxêmicos, que seria o fenótipo do tipo 1. Depois que essa doença vai progredindo para o fenótipo 2, que é um fenótipo intermediário, até chegar no 3, que seria o semelhante a SDRA, a ventilação mecânica ela vai sendo modificada a partir da modificação dessa fisiopatologia da doença. A princípio, são parâmetros mais baixos, um PIP mais fisiológico, ou no máximo 8, 10 seria suficiente. Uma FiO2, que é uma fração inspirada de oxigênio suficiente para manter uma saturação acima de 90. Se preconiza o volume corrente baixo, isso que a gente chama de estratégia ventilatória protetora do pulmão, para justamente ele não progredir para os outros fenótipos que são mais lesivos, que se assemelham ao SDRA, que é um pulmão fibrótico, quando ele chega numa fase mais avançada. E aí o desmame também vai depender disso, se ele progrediu ou não para uma doença mais avançada, que seria o fenótipo 3. E tem o 2, que é o intermediário, e o 3, que seria SDRA. E geralmente essa evolução ela é rápida, Adriana? Assim, depende muito do paciente, é uma coisa imprevisível, é isso que faz as equipes não saberem muito ao certo nem como agir com esse paciente, porque tem pacientes que contraem o SARS-CoV-2 e não tem nem sintomas, e tem outros que evoluem para uma intubação. Depende muito da faixa etária, das comorbidades prévias, mas, por exemplo, aqui em Pernambuco a gente teve um alto índice de mortalidade e fugiu um pouco do que a literatura mundial estava falando. Não foram de pacientes sempre idosos, sempre com comorbidades. Morreu muita gente com a faixa etária entre 30, 40, 50 Jovens, anos. né? E aí, assim... Sem comorbidades. Morreu muita gente sem comorbidades. Nossa. E espera-se que com a faixa etária mais idosa, com comorbidades associadas, essa progressão se dê de uma forma mais rápida e mais severa. Principalmente se o paciente já era um DPOC, se ele já era um tabagista, se ele já tinha uma doença renal ou cardíaca prévia. Hoje em dia está sendo muito associado a COVID e a algumas cardiopatias também. Então tem que lembrar que o paciente ele pode desenvolver uma cardiopatia por conta do COVID-19, da COVID-19. E aí se ventila de uma forma protetora justamente para que impeça o paciente de progredir para uma fase mais avançada. Justamente também para que ele não passe mais do que 14, 21 dias, que é o ciclo viral, de replicação viral. Chegando numa parte que o paciente não teve grandes complicações, o que é que vai ser visto e pensado? Tentar tirar a sedação mais rápido, fazer o despertar diário desse paciente, seguir aquele bundle ABCDEF, que o paciente em terapia, que as equipes em terapia intensiva preconizam de diminuir sedação, de fazer mobilização precoce, diminuir o uso de bloqueador neuromuscular para que o paciente fique o mais funcional possível, para que essa perca de força muscular, principalmente da questão respiratória, não pese tanto para esse paciente. Isso é o que vai dificultar o desmame. Ele passar tantos dias entubado, muitas vezes no modo assistido controlado, sem contração muscular efetiva do diafragma, vai dificultar esse processo de desmame. Quando chega na fase de desmame, que ele já está estabilizado da doença, o que é que a gente tem que prestar atenção? Os critérios normalmente utilizados para desmame e outras patologias, ele deve ser utilizado também no caso da COVID-19, os mesmos critérios. Só que o paciente provavelmente vai estar no estado mais crítico. E aí tem que olhar o quê? Primeira coisa, estabilizar a doença de base, tem que estar estabilizada. Ele tem que ter níveis de drogas vasoativas e sedativas mínima. Ele tem que estar com um equilíbrio hidroeletrolítico, sódio, potássio, cloro, magnésio. Não tem nenhum distúrbio ácido básico, tem que estar com um pH numa faixa próxima de 7,35, 7,45.
São os mesmos critérios. Uma força muscular, uma API máxima, que é a força muscular inspiratória, que a gente consegue aferir através de aparelhos, pelo menos acima de menos 25, para que ele consiga respirar e ser passado para um modo espontâneo. Por exemplo, a gente passa o paciente para o modo PSV, que é um modo de ventilação espontânea, que ele vai começar a ter contrações musculares efetivas e vai minimizar esse processo de perda de força muscular. Tudo isso vai ser levado em conta, até que a gente consiga fazer o TRE nele. O que é o TRE? É um teste de respiração espontânea, que se coloca o paciente por pelo menos meia hora nesse modo PSV, com a pressão de suporte de 7, um PIP de 5, que são parâmetros considerados bem baixos, e vão ser observados se vai ter algum sinal clínico de hipoxemia, queda de saturação, sinais de fadiga. Se nada disso ocorrer, se realiza uma gasometria arterial, ele tem que estar com parâmetros baixos, um PIP abaixo de 8, uma FO2 abaixo, uma fração inspirada de oxigênio abaixo de 40%. Ele tem que estar mantendo uma frequência respiratória de preferência abaixo de 28, de 25 incursões. Ou seja, ele tem que estar o máximo possível próximo da normalidade. Quanto mais eupneico o paciente estiver, melhor. E aí, se ele passar nesse teste de respiração espontânea, ele já pode ser estubado. Qual que é o risco? Nem sempre, quando o paciente é estubado, ele consegue ficar estubado. Por mais que a gente veja todos esses critérios, por exemplo, se o paciente tiver um balanço hídrico positivo no dia, ele pode entrar numa insuficiência respiratória de novo. Se ele tiver um rebaixamento de nível de consciência por alguma outra causa, ele também pode entrar em insuficiência. Aí o fisioterapeuta volta para aquela situação inicial. Fica entre a cruz e a espada. Reintuba o paciente, faz VNI novamente. Contamina a equipe, o que é que deve ser feito? Aí fica aquele dilema. Por isso que tem que ser muito bem pensada essa atitude de se fazer o TRE, estubar o paciente. Tem que estar bem firme desses critérios para que não chegue a evoluir para uma falha de extubação, né? E uma reintubação desse paciente. E acho que essa questão também da reintubação, de novo, piora o prognóstico, né? Porque ele já foi extubado, foi reintubado. E acho que também é por isso que aumenta esse período de 14 até 21 dias, porque é como você falou mesmo, a gente precisa ter muita segurança quando se pensa na extubação, fazendo um trabalho de equipe, né? O médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, todo mundo junto, avaliando cotidianamente esse paciente, vendo os parâmetros e tendo a certeza absoluta a gente nunca vai ter, né? Porque é o que você falou, a gente sempre pode trabalhar a gente pensa numa previsibilidade, mas pode acontecer coisas que não estavam dentro do cenário. Mas dentro da maior certeza para pensar, né, na questão dessa extubação do nosso paciente, até porque quanto mais tempo entubado, pior provavelmente é o prognóstico dele, né? Sim, ele desenvolve esse quadro de síndrome pós-terapia intensiva que é bem severo, pode perdurar por até 2 anos. A gente pensa muito na sobrevida do paciente COVID-19, porém tem o pós-COVID, né? Como é que esse paciente vai ficar, como é que vai ficar a qualidade de vida dele, como é que vai ficar o psicológico desse paciente também. Como você falou, é um trabalho em equipe, interdisciplinar, multidisciplinar, toda uma equipe envolvida na recuperação desse paciente. A gente ainda tem muito que aprender ainda com essa doença, né? Sem dúvida, né? Estamos caminhando, né? Mas é o que a Adriana falou, todo mundo tendo que estudar, né? Para conseguir prestar a melhor assistência possível, né? E tentar diminuir essas estatísticas aí que são tão alarmantes. Então com isso a gente chega ao fim, né, do nosso papo de enfermeira. Foi muito bom, adorei, viu, Adriana? Também, obrigada. Foi obrigada. muito bacana, muito esclarecedor. Nossa, foi fantástico. E agradeço e dou tchau para vocês e até o nosso próximo papo de enfermeira.
Muito obrigada, Beijo. Adriana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima. Tchau, Adri. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite.